outras pessoas. Já foi embora a senhora do PCdoB? Ah, meu Deus do céu. O senhor sabe um bom local para passar carnaval, prezada colega conterrânea do Rio de Janeiro? É Cuba, onde o penúltimo ministro da Defesa, do PCdoB, curtiu um longo carnaval em Cuba. E vale a pena que eu fale aqui, porque não estou tendo sucesso junto à mídia brasileira, então publicamente. Tráfico, trânsito de aeronaves da Força Aérea Brasileira, que não é o colega da aeronáutica, né? A defesa, que programa isso aí, é Uruguai, Venezuela e Cuba. Nós mandamos por ano 1.300 bilhões naquele programa do dito Mais Médicos. Esse Mais Médicos que não atende esse pessoal que trouxe esses médicos para cá. Atende o povo coitado miserável. Eles vão para o Sírio Libanês. Então, nesse tráfico de aeronaves, volumes suspeitos, eu fiz um requerimento de informações. Tripulação, número da aeronave. Nesses 3 países, não foi a aeronáutica que respondeu, foi o Ministério da Defesa. E acredite, confidencial. Então, não fui buscar o Requinfo. Porque dinheiro, com toda certeza, eu tenho o direito de desconfiar por ter imunidade parlamentar, parece que tenho ainda, né? O Supremo quer acabar com a minha imunidade parlamentar em cima do artigo 53. Ok? Mas dinheiro e outras coisas transitavam naqueles países, né? Uruguai, de Pepe Mujica, que diz em seu livro claramente nas páginas 98 e 99 que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Com a palavra, o deputado Bolsonaro. Senhora presidente, o tempo é pequeno e eu não tenho aí a chave do sucesso, nada para essa questão. Mas o governo brasileiro, no mínimo, está sendo omisso a essa situação. Me admira aqui, Partido Comunista do Brasil falar em eleição. Um partido que é aliado à ditadura norte-coreana. Quando se fala em Irã, o Lula, enquanto presidente, esteve naquele país defendendo a possibilidade do Irã enriquecer urânio acima dos 20% para fins pacíficos. Mesmo o Ayatollah Khomeini, né, falando em varrer Israel. Esse é a nossa esquerdalha aqui. Não dá para falar outra, não dá para ser elegante com quem tem esse tipo de comportamento. No governo do PT, o Brasil aqui, no grande projeto bolivariano, se voluntariou, né, e passou a depender em parte do gás da Bolívia também. O próprio ministro nosso Celso Amorim, do Itamaraty, por ocasião da expropriação de nossa refinaria, o Celso Amorim falou que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista, então aquela atitude de Evo Morales era lícita. No governo do PT também, quando o governo do Paraguai era o Lugo, o pessoal sabe muito bem da vida pregressa desse cidadão, né? Junto às mulheres que iam se confessar com ele, o que ele fazia com elas. E não era o Espírito Santo que as engravidava, não, era ele. Tá? Com dinheiro nosso, fez uma linha, grande parte de dinheiro nosso, fez uma linha de transmissão de Itaipu a Assunção. Em Quito, em 2014, Dilma Rousseff, entre outras coisas, né? Entre a criação de uma academia militar, Academia de Defesa Militar Sul-Americana, onde quem não gritasse na posição do Hitler e falasse viva Lula ou viva Chaves, como acontece atualmente, não tem promoção na tua frente. E criou-se lá, inclusive, uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Descobriram, a esquerdalha do Brasil, descobriu que a chave do sucesso é o voto fraudado, com aquela maquiagem de democracia. Resumindo, o tempo está acabando, basicamente é isso, né? Além de desarmar a população, além de um currículo escolar ser voltado para essas porcarias de ideologia de gênero, entre outras coisas, a molecada termina a 9ª série, não sabe a tabuada do 7 vezes 8, não sabe a tabuada, não sabe nada. Eu lamento aqui, é um governo Temer que nós temos, não é pior do que a Dilma, não. Posso dizer que não é pior. Que se fosse com o PT, estaríamos bastante avançados nesse grande sonho bolivarianismo, ou seja, de comunismo aqui na América do Sul. Afinal de contas, quem foi chorar os píncaros por ocasião do velório de Fidel Castro, sabe quem foi, não precisa nem falar. Lula e Dilma, e entre outras pessoas. Já foi embora a senhora do PCdoB? Ah, meu Deus do céu. O senhor sabe um bom local para passar carnaval, prezada
colega conterrânea do Rio de Janeiro? É Cuba, onde o penúltimo ministro da Defesa, do PCdoB, curtiu um longo carnaval em Cuba. E vale a pena que eu fale aqui, porque não estou tendo sucesso junto à mídia brasileira, então publicamente. Tráfico, trânsito de aeronaves da Força Aérea Brasileira, que não é o colega da aeronáutica, né? A defesa, que programa isso aí, é Uruguai, Venezuela e Cuba. Nós mandamos por ano 1.300 bilhões naquele programa do dito Mais Médicos. Esse Mais Médicos que não atende esse pessoal que trouxe esses médicos para cá. Atende o povo coitado miserável. Eles vão para o Sírio Libanês. Então, nesse tráfico de aeronaves, volumes suspeitos, eu fiz um requerimento de informações. Tripulação, número da aeronave. Nesses 3 países, não foi a aeronáutica que respondeu, foi o Ministério da Defesa. E acredite, confidencial. Então, não fui buscar o Requinfo. Porque dinheiro, com toda certeza, eu tenho o direito de desconfiar por ter imunidade parlamentar, parece que tenho ainda, né? O Supremo quer acabar com a minha imunidade parlamentar em cima do artigo 53. Ok? Mas dinheiro e outras coisas transitavam naqueles países, né? Uruguai, de Pepe Mujica, que diz em seu livro claramente nas páginas 98 e 99 que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Isso é um breve retrato do que acontece no Brasil. Olha, inocente, santo, ou outro adjetivo qualquer, acha que nós não podemos chegar à situação que está a Venezuela. Porque isso vai aos poucos, não é de uma hora para outra. Estamos pessimamente representados no Itamaraty, como sempre. Não é por o cara ter sido o motorista do Marighella, que exportou o seu mínimo manual para o mundo todo, que poderia até evoluir, modificar, continua pensando a mesma coisa. Essa lei de imigração não foi à toa proposta por ele, Aloysio Nunes Ferreira, onde o Brasil tornou-se um país aqui sem fronteiras. Eu só uma pergunta ao excelentíssimo senhor embaixador aqui. Quantos cubanos, o senhor deve ter uma resposta por alto, né? Existe atualmente na Venezuela? Não interessa em que situação, né? Prestando serviço ou não, como semi-escravidão, como acontece com os cubanos aqui, que tem que deixar os filhos fora lá do país, né? Não pode trazer para cá. Isso não. A senhora é mãe, deputada? A senhora é mãe? A senhora imagine com seus filhos pequenos ficar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano longe de teus filhos. Isso não é uma tortura? As cubanas que estão aqui não podem trazer o filho para cá. E, lamentavelmente, o Temer agora renovou o contrato com a OPAS. Então, comigo não tem essa conversa de presidente de estimação. Ok? Voltei para prosseguir o processo do Temer também. Ele que se explique, que eu não recebo ninguém na minha casa com o passado que o Temer mesmo disse que teve. Então o problema que nós vemos é esse. Apenas parabenizar os dois aqui, irmãos. Em vez do governo brasileiro arranjar recursos, do meu entender, para pagar para venezuelano, que vai agravar a questão em Roraima, quem sabe um campo de refugiado, e buscar uma solução concreta para o fato. Não é esse paliativo, não. Vai resolver o problema da Venezuela trazendo gente para Roraima? Então, eles querem ficar no seu país, com democracia e com liberdade. Então, muito obrigado por estar presente. Meus cumprimentos aos dois venezuelanos. E, senhor embaixador, por favor, a quantidade de cubanos, porventura, Vossa Excelência sabe que existe lá naquele país. Primeiro, o assunto menos interessa para mim aqui, mas todos são importantes. Quando Vossa Excelência fala que é prioritário para nós, a nossa política externa, comercial, com a América do Sul, eu perguntaria se Vossa Excelência tem conhecimento da instrução normativa do Diário Oficial da União de 21 de março agora, onde o governo brasileiro autoriza a importação de bananas do Equador. Não vou nem discutir a questão de distância, pragas, etc. E diretamente para o CEAGESP. Talvez porque o Vale do Ribeira seja a região mais próspera do Brasil. Mas vamos lá. Política externa, senhor presidente, depois eu dou o fecho. Né? Lula e Dilma juntos. Na Venezuela, o Lula, certa vez lá presente, falou que lá poderia faltar tudo, menos democracia. Depois, em Cuba, ele declarou que Fidel Castro era o modelo superior de conduta ética. Também, no Irã, Ahmadinejad, presidente ainda, ele gostaria que aquele país enriquecesse o urânio acima de 20%, acreditando que o presidente de lá dizia, né, que era para fins pacíficos, talvez para pacificar Israel, varrendo do mapa. E a grande preocupação que eu tenho com o enriquecimento de urânio no Irã
porventura, seja a nossa tecnologia que esteja sendo implementada lá. Não tenho como comprovar isso daí. Mas, brevemente, em meados desse ano, o Congresso aqui numa quinta-feira, sem expediente, aprovou um acordo Brasil-Irã, onde isentava de risco de visto a entrada de iranianos em nosso país. Vamos lá. Lula também declarou há pouco tempo que as Farc poderiam se tornar um partido político. Nós sabemos que o ajuntamento do PT hoje em dia vem da Vai Palmares, da Colina, VPR, Molipo, entre tantos outros grupos guerrilheiros do passado. Quando a senhora presidente fala em negociar com o Estado Islâmico, ela deu seu recado para o Estado Islâmico. Seria a mesma coisa aqui que nós deixássemos num quarto uma donzela ou estuprador e falasse para a donzela, negocie com o estuprador. Continuando, quero fazer um apelo aqui, já que temos aqui o embaixador da Itália, não pela minha origem, Bolsonaro, não, mas como brasileiro. Por favor, extraditem, mandem para nós aqui Pisolato, porque ele vai se aliar ao exército daqueles que estão na delação premiada. Não pense em retaliação, tá, por parte da Itália, até porque Cesare Battisti, aqui ninguém tem dúvida, né, que ele pertencia ao PAC, Proletários Armados pelo Comunismo, um braço das Brigadas Vermelhas, que executou Aldo Moro, que inclusive esse grupo, né, PAC / Brigada Vermelha, estudaram e muito e aplicaram o mini manual de guerrilha de Marighella. A nossa política externa, senhor ministro, apesar de estarmos em formação diferente, a questão de Honduras. Foi lastimável a posição do Brasil e contra o parlamento hondurenho e contra a Constituição daquele país. O mesmo no tocante ao Paraguai, no caso do Lugo. Arranjaram um pretexto para tirar o Paraguai fora e permitir a entrada da Venezuela. A nossa política com Cuba, a Constituição do Porto, em acordos secretos. A questão dos médicos, 1 bi por ano para Cuba. Por que eu não posso pensar, já que não há transparência nessa negociação, que parte desse dinheiro, 200, 300 milhões, possam vir para cá para irrigar o companheiro aqui, a companheira Dilma, que faz parte do Foro de São Paulo. Então, senhor ministro, inclusive eu queria aqui falar para o Caiado aqui uma coisa, para encerrar. Lógico que teremos muito a debater aqui, né? Mas aqui nos livros escolares aqui do Brasil, Caiado, é bem claro aqui as propostas de debates em sala de aula. Proposta, inclusive, é o seguinte, eu vou ler aqui para não ter dúvida, né? Proposta, Caiado, em livros que há anos adotados aqui, em especiais de governos aqui, onde o PT, né, está na frente, né? Você concorda que torturadores e assassinos de presos políticos, marginais, fantasiados de presos políticos, né, sejam executados depois de uma revolução popular? Cuba é um país pobre que conseguiu bons resultados no campo da educação e da saúde. Você acha que teria alcançado o mesmo nível caso fosse um país capitalista? Então, senhor ministro, me desculpa aqui, mas tudo leva, eu teria mais dezenas de fatos para trazer a Vossa Excelência, que nós partíamos realmente sim para um socialismo, que é o nome de fantasia do comunismo. E eu entendo que essa entrada aqui, desse ministro Java, junto com a doméstica dele, seja só de cobertura, para assinar um acordo, ou para fazer contato com o MST. Se tem mais de 30 mil médicos cubanos na Venezuela, por que a esposa dele, ô Caiado, não fez se tratar com esses médicos cubanos lá? E encerraria aqui, quando falam tanto em ditadura militar, em Pinochet, etc. Quando Pinochet assumiu, tinham mais de 30 mil cubanos no Chile. O que poderia acontecer diferente do que aconteceu lá? E agora nós temos aqui um exército do MST, e também 11 mil cubanos aqui dentro, onde inclusive, senhor ministro, documentado, chegou tarde em minhas mãos, mas documentado, a presença de um capitão cubano dentro do programa Mais Médicos. Eu acredito, me desculpa, senhor ministro, Vossa Excelência, se fosse militar, até ficaria mais enquadrado numa hierarquia. Mas como civil, eu acho que Vossa Excelência poderia, né, não estar tão enquadrado assim e trabalhar pelo Brasil, pela democracia e pela nossa liberdade. Muito obrigado.